Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta para darmos continuidade ao nosso estudo do Salmo 119. E desta feita nós vamos dar início a um novo trecho do capítulo 119, que vão dos versículos 153 ao 160. Esse trecho é muito importante para que nós compreendamos a mensagem da palavra de Deus que está contido dentro do capítulo 119 e no contexto dos Salmos. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e esse é mais um episódio do Manar Podcast. A vida cristã não é isenta de sofrimentos. Pelo contrário, muitas vezes é justamente na fidelidade a Deus, em andar com Deus, que nós começamos a vivenciar essa condição. E aqui no Salmo 119, versículo do 153 ao 153 ao 160, que diz assim: Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Amém? Queridos, como nós falamos inicialmente, a vida cristã, ela não é uma jornada sem sofrimento. Ela não é um lazer. Não é uma condição privilegiada. Muito pelo contrário. Quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, a andar com Deus, nós enfrentamos os maiores adversários, as maiores pressões, as maiores injustiças, dores. Porque há momentos em que o coração sobrecarregado, o coração fica parecendo que está carregado, pesado, que a nossa alma está cansada, que a esperança está enfraquecida. Nesse trecho do Salmo 119, encontramos um homem que está aflito, encontramos um homem que está cercado por inimigos, mas encontramos um homem ainda que se mantém firme, não pela sua força, mas pela sua fé. Ele não perde a fé. E isso é importante, porque o salmista aqui, ele não nega a sua dor. Ele também não abandona a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, no autor das Sagradas Escrituras. Ele clama, ele argumenta com Deus, ele se apega firmemente à palavra de Deus. Aqui nós aprendemos uma verdade poderosa. Preste bem atenção que isso é muito sério. Porque a palavra de Deus não apenas orienta,
A palavra de Deus, ela também nos sustenta, ela nos defende e nos vivifica em meio à aflição. Por isso, amados, quando nós nos deparamos com esse texto belíssimo, e principalmente esse trecho da palavra de Deus, que vai do versículo 153 ao 160, e eu gostaria de analisar com vocês. Vamos ler o versículo primeiro, que começa dizendo assim: atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Olha, o salmista aqui começa com um pedido direto e sincero a Deus. Olha para a minha aflição. Queridos, olhar para a aflição aqui é um pedido que ele faz a um Deus que vê, a um Deus que vê todas as coisas. Ele não está falando com um Deus distante, ele não está falando com um Deus ausente, ele está falando com um Deus que não é indiferente ao seu sofrimento e à sua luta. Ele sabe que Deus vê a sua dor, ele sabe que Deus conhece a sua luta, ele sabe também que Deus entende a sua aflição. Isso nos lembra que nenhum sofrimento do crente passa despercebido aos olhos de Deus. Isso é uma verdade, amados. A fidelidade do Senhor, mesmo em meio à dor, quando o salmista ele acrescenta: não me esqueço da tua lei, ele está dizendo assim: olha, mesmo aflito, mesmo sofrendo, mesmo diante das perseguições e das injustiças, eu não me esquecerei dos teus preceitos. Eu continuarei fiel. E isso revela aquela que nós chamamos aqui, nós costumamos conceituar aqui este salmista com maturidade espiritual. Ele sofre, mas não se desvia. Ele chora, mas não abandona Deus. Ele luta, mas não esquece da palavra de Deus. Muitas vezes, amados, diante das lutas, das nossas lutas individuais, muitas vezes, no momento de dor, nos esquecemos de Deus. Nos afastamos de Deus. Quantos não se afastam da igreja, se afastam da palavra, não tem força nem para orar, porque estão passando por algum momento difícil? Será que continuamos fiéis mesmo quando estamos feridos? A palavra de Deus, no versículo 54, ele diz: defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. Olha que coisa maravilhosa, amados. Veja aqui que o salmista usa uma linguagem jurídica. Ele diz assim: defende a minha causa. É como tomar Deus por seu advogado. Deus como defensor da sua causa. Ele reconhece que não pode se justificar sozinho. O salmista aqui reconhece que precisa de alguém que lute por ele, que batalhe a sua batalha. E aqui Deus é apresentado como um advogado, um juiz e um defensor. Olha que coisa interessante. E aí nós vemos que ele continua e ele pede duas coisas que são imprescindíveis para aquele que quer buscar o livramento e a liberdade. Ele diz: dá-me livramento externo, livra-me, livra-me. E ele também diz aqui, usando uma palavra que é interessante: vivifica-me.
O que quer dizer isso? Restaura a minha alma, restaura o meu espírito. Ele está falando de restauração interna. Então, não basta resolver o problema externo. Temos que solucionar também a restauração da alma. Porque quando estamos feridos, queridos, nós ferimos em vários sentidos, mas nós sentimos essas dores, tanto externamente, vindo da condição externa, quanto da condição interna. Então, a pergunta que vem à mente: sabemos buscar a solução em Deus apenas para a forma externa, ou também buscamos para a restauração interna, para a renovação espiritual? Lembre-se, após cada batalha vencida, a nossa fé aumenta. Após cada tentação vencida, a nossa fé aumenta. Então, o versículo 155, ele diz: a salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Aqui o salmista faz uma afirmação teológica importante. A salvação, ela tem um caminho. Ele declara que a salvação está longe dos ímpios. Por quê? E ele responde: porque não buscam a Deus. Olha, nós vemos na palavra de Deus, e eu não estou puxando a sardinha ou a brasa para a sardinha, só porque nós somos calvinistas, reformados. Mas a questão principal aqui é que o homem natural não busca as coisas de Deus. Ele não tem como decidir pelas coisas de Deus, pelo lado de Deus, em buscar as coisas de Deus, porque o seu coração está longe de Deus. Ele está morto em seus delitos e pecados, e nessa condição ele não tem como buscar a Deus. E por mais que ele compreenda que precise de Deus, ele não tem forças para buscar ao Senhor. Então não adianta essa questão, porque o caminho do Senhor, ele está longe do ímpio. Todo o arrependimento da pessoa que não foi tocada pelo Espírito é um convencimento externo. É um convencimento mental, não vem de dentro, não vem de um coração transformado, mas vem de uma convicção que ele toma humanamente, geralmente, à procura de algo que possa lhe beneficiar, mas não com verdadeira convicção. E é isso que lhe afasta do caminho. Por isso ele diz que o caminho do ímpio, o caminho está longe do ímpio. Quem é o caminho? O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando esse ímpio é tocado pelo Espírito Santo, ele se aproxima de Deus, ele se aproxima de Cristo, e o Espírito Santo faz a obra no coração dele, e ele se arrepende dos seus pecados, confessa Jesus como seu Salvador e recebe o Senhor como Senhor de sua vida. Então, o problema não é a falta de oportunidade. Nós pregamos o Evangelho, todos nós pregamos o Evangelho. A quantidade de pregação de Evangelho diária que temos é muito grande, mas são poucos os que são escolhidos. Muitos são chamados. A própria Bíblia diz isso. Mas poucos são aqueles que têm o ouvido de ovelha para ouvir. Porque aqueles que têm ouvido de bode jamais ouvirão. Eu estou falando isso aqui, vai ter gente aqui que vai dizer: ah, mas não é bem assim. Aguarde. Aguarde. Estude. E você verá que o que eu estou dizendo, eu estou com razão. Mas tudo bem. No mundo relativo que nós vivemos, qualquer um tem sua opinião, mas a verdade de Deus é que permanece. Vivamos essa verdade.
Quando não há busca pela palavra de Deus, há uma rejeição à salvação. E essa rejeição leva o homem à perdição. O ímpio, ao rejeitar a Deus, ao rejeitar a salvação, ignorando a palavra de Deus, porque quem ignora a palavra de Deus, essa ignorância da palavra de Deus, afasta ele da verdade, afasta ele da vida, afasta ele ainda mais de Deus. Agora, nós podemos perguntar, a proximidade de Deus está diretamente ligada à sua palavra? Sim, sim. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. É preciso que o ser humano, o indivíduo, conheça a verdade, para que ela o liberte. Aí o versículo 156, ele diz: muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Preste bem atenção isso aqui, que é muito importante. O salmista, mesmo em meio à dor, o salmista declara algo poderoso. A misericórdia do Senhor é muito grande. A Bíblia nos ensina que a misericórdia do Senhor é o motivo pelo qual não somos consumidos. E essa misericórdia se renova a cada manhã. A cada manhã Deus está nos dando a oportunidade de buscá-lo ainda mais. Então a misericórdia abundante de Deus, ele não diz que ela é pequena, ela é limitada, não. Ele diz que ela é grande. Ela é grande. Isso significa que Deus não se cansa nem se fadiga. Deus não se cansa de perdoar. Deus não se esgota no seu amor por nós, seres humanos. Que Deus não falha em sustentar aqueles que Ele colocou na terra, porque mesmo o ímpio Deus sustenta. São a graça comum. Então precisamos entender isso. E é essa a base da oração do salmista. E ele continua pedindo novamente: vivifica-me. Essa palavra vivifica-me agora está fundamentada não apenas na necessidade dele, mas está fundamentada na misericórdia de Deus, que ele fala anteriormente. Sua esperança está na força que vem de Deus, não na sua própria força. Não na sua própria condição humana, não na sua forma de viver, o estudo da palavra, mas na misericórdia de Deus, na misericórdia que vem de Deus. E a realidade da perseguição é muito certa. No versículo 157 ele diz: são muitos meus perseguidores e os meus adversários, não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Aqui o salmista, vemos a intensidade, ele mostra a intensidade da sua luta. Ele não está lutando com qualquer um, não. Ele está lutando com uma multidão. Ele está lutando com muitos inimigos. Muitos são. Então, ele não está lidando com um problema pequeno. Ele está lidando com um grande problema. Nós não sabemos exatamente qual foi esse problema ou quais foram esses problemas. Nós podemos conjecturar acerca dos adversários, das pressões que ele estava recebendo, da luta constante em manter a fé, mesmo diante da incredulidade, da perseguição, do escárnio que ele estava sentindo. A fidelidade do salmista aqui, ela se torna inabalável. Ele diz: mesmo assim, não me desvio. Isso se chama firmeza espiritual. Irmãos, quanto estamos precisando de homens e mulheres que estejam firmes na sua fé, que andem na lei do Senhor, que busquem a presença de Deus.
Quantas pessoas desistem de Deus na primeira prova, na primeira aflição, na primeira tentação? Quantos deixam de estar na igreja porque foram tentados, ou porque ao ser tentado caíram, e acham que perderam a salvação e não tem mais chance para eles, e voltam a fazer as coisas que estavam erradas, e eles continuam fazendo. Se eu estou perdido, então eu vou cair na bagaceira. Quantos? Ao invés de fazer como Pedro, que se arrependeu amargamente, não é? Ele não negocia. Aqui o salmista não negocia sua fé por causa da pressão. Não negocia. Ele se mantém firme. E essa condição nos dá a alegria de saber que mesmo em meio às lutas, nós temos outros que não baixaram a cabeça, que não se entregaram, mas se mantiveram firmes, que não desistiram por causa das dificuldades. Mas o verdadeiro crente é esse, é aquele que permanece firme. O 158 ele diz: vi os infiéis e senti desgosto porque não guardam a tua palavra. Aqui o salmista revela seu coração. Ele revela a dor pela desobediência dos outros. Há um zelo na vida do crente que faz com que nós não aceitemos certos tipos de caráter, nem certos tipos de comportamento da nossa geração. Veja que ele não sente inveja dos ímpios. Ele diz aqui que ele sente tristeza porque os ímpios não buscam a Deus. Sabe o que isso mostra, irmãos? Isso mostra, primeiro, que o amor dele por Deus e pela sua palavra é verdadeiro. Segundo, ele mostra também uma sensibilidade espiritual que só encontramos nos verdadeiros servos de Deus. Sim, porque tem muitos servos mais ou menos de Deus. Podemos dizer entre aspas. Mas aqui nós vemos esse zelo pela honra de Deus. O crente fiel, o crente verdadeiro é aquele que honra ao Senhor, que zela para que o Senhor seja honrado. E nós não aceitamos meio termos para fazer com que o Evangelho de Cristo seja, vamos dizer assim, mal visto dentro da sociedade em que estamos inseridos. Aí ele diz: um coração alinhado com Deus é tudo. Quando você amadurece espiritualmente, você não celebra o erro. Você não normaliza o pecado. Pecado é pecado todo o tempo. Você se entristece pela desobediência das pessoas. O pecado que nos incomoda nos mostra que estamos no caminho certo. Aí eu pergunto: o pecado tem te incomodado? Se anda te incomodando, então você está no caminho certo. Agora, se você vê os pecados, as maledicências, os comportamentos destrutivos que existem no mundo, que passa na TV, que passa nos TikToks, e você acha tudo aquilo normal, então você tem que rever os seus conceitos. Porque o servo de Deus não normaliza pecado, combate o pecado. O versículo 159, ele diz: considerem como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Outra versão diz: considera como amo os teus preceitos, vivifica-me, Senhor, segundo a tua benignidade. Aqui o salmista, ele declara, ele faz uma declaração de amor a Deus. Amor pela palavra, amo os teus preceitos. O salmista não apenas obedece à lei de Deus, ele não apenas obedece
as escrituras, os ensinos, os preceitos. Ele ama. E isso muda tudo. Porque quando você obedece sem amor, ser crente fica pesado. Mas quando você obedece por amor, tudo se torna um prazer. E é um prazer servir ao Senhor. Aí tem um pedido aqui de vida baseado no amor de Deus, que é incrível o que ele faz. Vivifica-me segundo a tua bondade ou a tua benignidade. Ele aqui se apega novamente ao caráter de Deus. Ele se apega novamente à condição de Deus ser todo misericórdia. E a verdade, no verso 160, ele diz: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos duram para sempre. Olha, o salmista encerra com a declaração gloriosa: a totalidade da palavra de Deus é a verdade. A soma de toda a tua palavra é a verdade. Sabe o que significa, irmãos? Que não apenas parte da Bíblia são verdadeiras, das Escrituras, mas toda a Escritura é confiável. Por isso, os reformadores, e nós cremos também no sola Escritura, porque a Escritura é o ponto, a base da nossa condição de crentes, de fiéis, e cuja base nos aponta para Cristo, que é a rocha, onde estamos alicerçados, e aqui essa verdade que dura para sempre. Então a palavra de Deus, ela não expira, ela não muda, ela não se contradiz, ela é a verdade, e ponto final. Por isso é que nós estamos servindo ao Senhor, porque a sua palavra é a verdade. Leve sua dor a Deus, confie em Deus, permaneça firme, desenvolva amor pela palavra, baseie a sua fé na verdade eterna, e assim sendo, você vai sentir a presença de Deus na sua vida. Talvez hoje você esteja aflito, esteja cansado, cansada, seja perseguido ou perseguida, esteja desanimado ou desanimada. Esse texto te convida para fazer três coisas: clamar a Deus, permanecer fiel a Deus e confiar que Deus vai dar um ponto final em toda essa angústia e sofrimento. Amém? Se este podcast de hoje te ajudou de alguma forma, manda para alguém. Alguém precisa ouvir essa palavra. Seja um agente transformador e disseminador das verdades bíblicas. Nós ficamos por aqui. Eu te espero no nosso próximo podcast.